Boa noite. Me chamo Guilherme Rodrigues, sou professor do Instituto Federal Baiano Campus Santo Inês, coordenador do curso de Zootecnia. Sou zootecnista de formação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com mestrado e doutorado na área de avicultura. Quero agradecer o convite da professora Nathalie para estar participando desse primeiro ciclo de palestras online nesse evento, VET Web da UNEB. Agradecer vocês pelo convite. Dizer que vamos conversar hoje sobre extensão rural na avicultura. Como falei, minha área de atuação é avicultura, mas tenho desenvolvido desde 2017 alguns trabalhos com extensão rural. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, nossa abordagem hoje, ela pretende alcançar a estrutura, definição de extensão rural, falar da agricultura familiar, dos programas de apoio ao pequeno produtor, individualizar para a cultura de avicultura, então, avicultura familiar, falar um pouco da avicultura familiar, dos programas, do que tem sido específico para a avicultura, e no final vamos falar sobre a extensão na prática. A extensão na prática vem dos projetos que a gente tem desenvolvido. A gente vai mostrar algumas etapas, alguns desafios que a gente tem encontrado ao longo desse tempo. Bem, de onde surgiu, a extensão rural? A extensão rural, ela surgiu, o termo, teve origem na extensão praticada por universidades inglesas na metade do século XIX e foi institucionalizada em universidades americanas. Posteriormente, nos Estados Unidos, essa prática foi institucionalizada. No Brasil, já em 1988, na Constituição, cita a importância da assistência técnica e da extensão rural para políticas agrícolas. E ao longo dos anos, vem sido criado alguns programas têm sido extintos, têm alterado a nomenclatura, mas o objetivo é desenvolver assistência técnica e extensão rural com o objetivo de atingir pequenos produtores. Por exemplo, o PRONAF foi criado em 1996, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem esse objetivo e já demanda por uma extensão rural gratuita e de qualidade. A partir de 2020, ela foi gerida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 2004, foi criado o PRONATEC, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, Programa Nacional, que passou a incentivar os estados. Então, os estados, hoje aqui, através de suas secretarias, têm ampliado esses programas de acordo com a natureza de cada estado e de cada região dentro de cada estado. ATER. O serviço de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, apresenta uma evolução na extensão rural pública no país. Em 2010, ela foi institucionalizada com o objetivo de universalizar assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar. No Senar, por exemplo, esse agente é chamado de ATEG, Assistência Técnica e Gerenciamento. Então, são termos aí de agentes que fazem assistência técnica e extensão rural. E a gente vai ver que, apesar dos órgãos do governo sempre citar os dois em conjuntos, apresenta a diferença entre assistência técnica e extensão rural. Já em 2013, foi criada a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Essa agência tem o objetivo de promover, estimular e coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural. Então, o que é extensão rural? Qual a definição? O termo ele já é autoexplicativo, mas a gente pode definir a extensão rural em 3 meios: processual, institucional e político. Processual é o ato de estender, levar ou transmitir conhecimento de sua fonte geradora ao receptor final, o público rural, no caso, para a extensão rural.
O conceito institucional, a extensão rural desempenha no Estado um papel importante no processo de desenvolvimento de pequenos produtores. Não só de pequenos produtores, mas como desenvolvimento regional também. E pode ter um conceito político. A política de extensão rural, traçada pelos governos federais, estaduais ou municipais ao longo do tempo, através de dispositivos legais ou programáticos. Então, são as políticas de extensão rural, os programas, os incentivos, os meios de realizar esse trabalho de extensão rural. Então, qual a diferença da extensão rural para a assistência técnica? Então, pelo que a gente já viu de definição da extensão rural, ela é o conhecimento passado da fonte geradora até o final, no caso o produtor. Já a assistência técnica, ela visa resolver problemas específicos, pontuais. Ela não busca capacitar o produtor rural, por exemplo. Então, a extensão rural, ela busca capacitar, a assistência técnica, ela busca resolver problemas específicos e pontuais. Aí ocorrem alguns problemas que a gente vê em, por exemplo, editagem de projeto de extensão. Então, você vê editagem de projeto de extensão e o título do projeto é Assistência Técnica para Pequenos Produtores. Assistência técnica é uma coisa, extensão rural é outra coisa. Então, há esse confundimento. Então, um dos focos da extensão rural é a agricultura familiar. O agricultor familiar é aquele que promove atividades no meio rural em terras de áreas inferior a 4 módulos fiscais. O módulo fiscal corresponde a 1 hectare, um módulo fiscal, e o produtor emprega a mão de obra da própria família e tem sua renda vinculada à produção. Então, a agricultura familiar, e também incentivada muito pelo PRONAF, né? A extensão rural com o objetivo de auxiliar a agricultura familiar, tão importante para o país, como a gente vai ver no próximo slide. Então, a importância da agricultura familiar é vista em números. A gestão compartilhada em família corresponde a 4,4 milhões de famílias no Brasil, renda para 70% dos brasileiros que estão no campo e 80% da comida do planeta é oriundo dessa modalidade, segundo a ONU. Então, vista a importância da agricultura familiar, que é um termo que tem sido bastante utilizado aí nos discursos sociais, governamentais, devido a essa importância e essa abrangência da agricultura familiar, tanto em famílias como na produção de alimentos. E no estado, na Bahia? A Bahia tem um exemplo de programa que chama Bahia Produtiva. Esse programa está vinculado à Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, o CAR. Todos esses programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse programa ele busca melhorar a infraestrutura básica necessária para apoio à produção e comercialização de produtos agrícolas, fortalecer a capacidade das associações comunitárias, organizações de produtores para elaborar, implementar e gerir subprojetos e promover a adoção de práticas de gestão sustentável de recursos naturais em áreas de produção. Trata-se de um programa que conta com financiamento estrangeiro. Ele financia sem reembolso subprojetos de inclusão socioprodutiva e abastecimento de água e saneamento domiciliar. Esse programa, eu citei esse exemplo porque ano passado ele promoveu um curso de galinhas caipiras em Palmas de Montenegro. Essa notícia está na Secretaria de Desenvolvimento Rural em julho de 2019, que foi realizado esse curso. Então, um programa aí que auxilia, assim como o PRONAF, né? O PRONAF Mulher e o PRONAF Mais Alimentos, são programas que apoiam a avicultura. Da agricultura familiar, vamos separar a parte de avicultura familiar, que é uma modalidade de cultura de aves, geralmente frango caipira, né? E pode ser a fonte de renda principal ou uma fonte de renda adicional para pequenos produtores. O objetivo da avicultura familiar, assim como de outras culturas, é estruturar o desenvolvimento local. Além de ser fonte de alimento, pode ser um nicho de mercado aí para pequenas
comunidades que apenas compram essas aves, mas elas também podem ser produtoras e comercializar essas aves ou alguns produtos dessas aves. Esses produtos originados são de sistemas alternativos, então são aves totalmente diferentes da avicultura industrial e por isso elas têm seu lugar no mercado também. Então, vamos dizer que é uma carne exótica em algumas regiões, então ela tem o seu próprio mercado. Tem um mercado para avicultura industrial e tem um mercado para avicultura alternativa que vem da avicultura familiar. Então, quais são as vantagens da avicultura familiar? Utilização de terras menos valorizadas. Então, a gente vai ver que um de nossos projetos é feito num lugar sem muita vegetação local. Mesmo assim, você pode propor um sombreamento artificial e utilizar essas terras menos valorizadas que não serviriam para você criar outro tipo de animal, por exemplo. Baixo investimento inicial, instalações e equipamentos. A gente pode utilizar equipamentos alternativos, pode aproveitar instalações, materiais naturais da região. Então, o investimento é relativamente baixo para a avicultura. Melhoria na qualidade alimentar, então uma fonte de proteína de baixo custo, né? Então, melhoria aí na própria alimentação de quem produz, né? E na comercialização de quem compra, em quem compra esses produtos. Fixação do homem no campo, então, por ser uma renda alternativa, ou às vezes até a renda principal, você mantém o homem no campo, né? Que é um ponto positivo também. E a renda complementar para quem já tem outro tipo de atividade, tem outro tipo de cultura ou agricultura, você pode usar a produção de aves como uma renda complementar. A motivação para a atividade de extensão na avicultura, ela vem a partir de dificuldades vivenciadas pelos agricultores familiares. E os mecanismos que podem auxiliar essas dificuldades, né, diminuir essas dificuldades, são as universidades, os órgãos públicos ou privados e as ONGs. Eu vou mostrar para vocês algumas das principais pontos que são abordados pelos pequenos produtores, onde eles têm mais dificuldades, onde a extensão ela pode ser mais efetiva. O primeiro ponto é o sistema de criação. O sistema de criação é recomendado para a avicultura familiar e a gente entende a avicultura familiar como algo ecologicamente correto, né? Algo agroecológico. Então a gente não pode trabalhar com aves em gaiolas, né? Até porque aves em gaiolas demandam um custo muito alto. Então são criações mais com animais soltos, né? Um sistema semi-intensivo. Então tem que ter um lugar de pastejo, até que essas aves tenham aí de 3 metros quadrados a 5 metros quadrados por ave de área disponível e uma área coberta para o período noturno, para que elas possam ficar bem abrigadas, bem protegidas e de postura, por exemplo, para você colocar ninhos, não colocar ninhos expostos ao sol. Então, o sistema de criação é o principal ponto que a gente tem agido, né? Feito a extensão avícola, que é demonstrar que em piquetes o pequeno produtor, ele pode fazer um pequeno abrigo e cercar 4 piquetes, por exemplo, ao redor desse abrigo e disponibilizar cada um temporariamente para que tenha um período de descanso e tenha um período de utilização desses piquetes. Então, o sistema de criação recomendado para esse tipo de ave é esse sistema de criação semi-intensivo, onde ela passa o pastejo, e aí o pastejo a partir do 21º dia, 28º dia, até aí ela tem que estar no abrigo fechado, né, círculo de proteção, e depois de 21 dias, 28 dias, ela pode ir a pasto, e ela complementa a sua alimentação também com gramíneas, né, e terra, pedras, insetos. Então, é um complemento também alimentar e o que você pode também fornecer de alimentação alternativa. As linhagens. Então, a gente sempre é abordado qual a melhor ave, qual o melhor tipo para criar. Essa que eu tenho é boa.
Geralmente a que a gente vê na propriedade, ela não tem uma genética boa, né? Então são aves que a gente chama de aves de capoeira, né? Aves sem padrão genético. E você tem disponível em casa de ração, pequenas pet shops aí, você tem algumas linhagens melhores, né? Que são caipiras que a gente fala caipiras melhorados. São linhagens ou genótipos. Para corte, a gente tem esses exemplos, que é o pescoço pelado vermelho, tem o pesadão vermelho, tem o tricolor. São produtos da Avifran, né? São comercializados aí por várias empresas. Geralmente a gente vê, é mais comum a gente ver a venda de lote misto, né? Então essas aves vêm um pouco de cada um aí. E também vale a pena você comprar, porque às vezes também tem aves de postura nesse lote, então você pode, de repente, diferenciar. Mas o importante é que sejam aves sempre da mesma idade, né? E se puder comprar uns genótipos diferentes, né? Criar um lote só de pesadão vermelho, por exemplo, é importante também. Animais com a mesma idade, não idades diferentes. Então você adquire esses animais com 84 dias, no máximo 90 dias, eles já estão no peso aí para comercialização. Linhagem de postura, a gente também tem algumas linhagens da Avifran, que é a galinha negra, por exemplo, que é uma boa ave de postura. Tem a banquiva e tem a carijó. Então são aves que você, por exemplo, no lote misto, você vê que são aves que não ganham tanto peso, né? São aves menores. Então essas são as aves de postura. O ideal é que você tenha um lote de corte ou um lote de postura, certo? Então vai depender do teu objetivo. Então quando você for comprar na granja também, a gente sempre fala ao produtor que você pode, né? Principalmente em associação, fazer grandes compras em incubatórios e você pedir uma genética só, um animal só de uma genética, que você consegue um padrão melhor do que animais diferentes. E de diferentes idades, nem pensar. A Embrapa também tem sua linhagem de postura, que é bastante conhecida, a 051, que é uma linhagem que produz muito bem também ovos. Então, esse conhecimento de linhagens e raças, você sempre vai ser cobrado. Então, para quem está na universidade aí, que vai trabalhar com extensão, é um ponto de dificuldade do pequeno produtor, que é trabalhar com genética, com animais que têm um padrão, né, de aquisição. Não é difícil adquirir esses animais, mas eles acham que aqueles animais que eles conseguem de outro produtor correspondem. E às vezes eles gastam mais em alimentação e o animal não corresponde. Então, conhecer bem essa genética, esse tipo de animais, onde vende, o preço, é importante para a atividade de extensão avícola. Alojamento e cuidados iniciais também é um ponto-chave na criação, né? Você que já estudou avicultura aí sabe que os cuidados na fase inicial é responsável pelo que o animal vai conseguir no final da produção. Então a gente sempre fala com os pequenos produtores que é necessário ter uma fonte de aquecimento até o 14º dia. Então isso demanda às vezes algum equipamento mais caro, mas também tem o uso de material alternativo, né? Já vi aquecimento, por exemplo, em caixa d'água quebrada, né? Então ele usou como círculo de proteção, colocou as aves ali, colocou uma navalha e algumas lâmpadas para fazer esse aquecimento. É necessário. E a gente vê que às vezes os pequenos produtores falam: "Ah, eu coloco na gaiola à noite e coloco alguns lençóis", né? Isso é um meio alternativo. Quer dizer que não é eficiente. Já vi produtor dizer que não perdeu nenhuma ave, mas são meios alternativos. Então, como assistência técnica, como extensão avícola, a gente tem que falar para eles que precisa dessa fonte de aquecimento, né? Que os animais não podem estar todos juntos naquele momento de frio, que eles vão se alimentar menos. Então, dá toda essa assistência de alojamento. Então, recebimento das aves, ver se as aves estão com saúde, né? Olhar a cicatrização de umbigo, colocá-las para comer e para beber água nas primeiras horas.
Então, todos esses cuidados aí são também pontos bastante questionáveis pelos pequenos produtores. E tá aí alguns exemplos de equipamentos alternativos que a gente pode usar. Um garrafão de água quebrado, né, que você pode usar para fornecer água, fornecer ração, cano PVC, o próprio bebedouro pendular, que às vezes você vê que é um equipamento avícola, mas que não tem esse custo tão alto. Então você pode adquirir um, né, dois, colocar em área de sombreamento, você pode pôr em piquetes também. Vai exigir um pouco mais de outros equipamentos, como caixa d'água, como canos, né? Mas também às vezes vale o investimento. Você comercializa um lote e investe em equipamentos. E também pode usar equipamentos alternativos, que é importante também reutilizar equipamentos alternativos. Então a gente sempre prioriza isso, o uso de materiais que poderiam ser jogados no lixo, que a gente pode reutilizar com bastante cuidado para ração e para fornecer água. O manejo sanitário, com certeza, será um dos pontos em que o agente de extensão rural vai ser mais questionado na avicultura. Então, sempre tem alguns relatos de problemas de olho inchado, problemas de verruga, o animal não levanta, né? Piolho, acontece muito. Então, o agente de extensão ele tem que estar sempre atualizado nessa área de manejo sanitário, dos cuidados, mas a gente sempre enfatiza quando a gente tá fazendo esse trabalho de extensão na prevenção. Então a gente sempre trabalha com a prevenção. Nos primeiros dias a gente fala para o pequeno produtor colocar alguma vitamina, fortificante, né? Alguma vitamina, o complexo vitamínico na água para que os animais bebam nos primeiros dias. Né? Tem gente que põe açúcar no primeiro dia para aumentar a taxa de glicose, para o animal ficar mais ativo, né? Então, a gente trabalha muito com a prevenção. Então, galinheiros que tomem sol, que não fiquem debaixo de árvores, por exemplo, com a umidade muito alta para evitar piolhos, né? Então, sempre trabalhando com a prevenção, mas com certeza é uma das áreas mais questionáveis na extensão avícola. Sempre vai ter relatos de desistir da avicultura porque os animais ficaram doentes, ficaram com rouquidão, né, com o famoso gogo. Então sempre pergunta o que é que faz, o que é que a gente faz. A gente fala de alguns medicamentos que são disponibilizados aí em casas agropecuárias e também dos cuidados, né? Quando o pequeno produtor ele aplica esses medicamentos para que não abata a ave, não consuma carne, não consumir os ovos também durante os dias de medicamento, né, até o final da aplicação do remédio, às vezes são 10 dias após que pode consumir o ovo, consumir a carne, esse período aí de carência do remédio. Então a gente fala todo esse cuidado. Se o pequeno produtor ele tem dificuldade na leitura da bula, né, da medicação, sempre perguntar a quem está vendendo, né, quais são os cuidados que deve ter. Por exemplo, a gente vê nessa foto aqui um galo mergulhado em uma solução de fumo, né? Fumo e sabão para combate a piolho, né? É um tratamento empírico aí, mas que a gente vê resultado e vê que é aplicado para esse tipo de criação, né? Para esse tipo de criação caipira. E com certeza é um ponto que você deve se manter atualizado, porque vai ser bastante questionado. Vamos falar dos projetos de extensão que a gente tem realizado. Como eu falei, desde 2017 que a gente vem aplicando um projeto de extensão para assentamentos rurais aqui na região do Vale do Jequitinhonha. Já tivemos momentos em que recebemos pequenos produtores na nossa instituição, realizamos cursos, né, incentivando a criação de aves. Então, realizamos esse curso dentro da instituição, criamos um lote dentro da instituição como modelo para eles. E depois, em 2018, fizemos um curso prático na comunidade, né?
escolhemos aquele produtor que tinha mais o perfil de avicultor, que tinha investido um pouco mais nas instalações, para realizar o curso prático nessa propriedade, para que os outros vissem como modelo. Então já fizemos esse tipo de projeto também, onde a gente falou sobre o sistema de criação, falou sobre aquela importância dos piquetes. Outro projeto, e é o último que a gente está executando agora, é o manejo alimentar, como fazer ração, como misturar ração, como eles podem comprar ingredientes em conjunto, né, em associação, esses ingredientes saem num preço mais barato para todos. E manejo sanitário, né, que também é um dos pontos que a gente vem abordando aí nos projetos de extensão, que é o que eu falei, né? Sempre somos questionados e estamos atualizados nessa área aí para que possamos responder às perguntas. Então, vou trabalhar um pouco agora, mostrando alguns projetos e algumas situações que foram ao longo dessas atividades de extensão. O primeiro momento do nosso trabalho é a reunião nos assentamentos. Então, eu escolhi essas imagens aí porque foi um dia bem atípico, né? Esse local, quem está apresentando é o aluno, um discente do curso de zootecnia, que era o bolsista do projeto de extensão, e tinha que fazer a apresentação do projeto para assentamento rural. Então, alguns pontos chaves, né, que a gente detectou aí nesse momento. Nós estamos aí na associação do assentamento. A associação estava em reforma, então não tinha instalação elétrica. A gente levou data show, computador, queria projetar tudo na parede, mas não foi possível. Então a apresentação foi feita ali no computador. E o que a gente viu e tem visto ao longo desses 3 anos aí é que mulheres, né, principalmente as mulheres, têm mais interesse na criação de aves. Tem muitos homens também, mas a maioria são mulheres. Inclusive esse projeto aí, que a gente tinha que escolher uma propriedade, a gente escolheu de uma mulher que já tinha o galinheiro e ao redor do galinheiro, por conta própria, antes da gente chegar com o projeto de extensão, ela já tinha feito o piquete, né, na instalação dela. Então ela já estava com a instalação pronta. Então a gente só fez comprar os animais e ensinar alguns manejos, né? E toda vez que a gente ia lá, chamava toda a comunidade para ver, né? E usar como modelo. Aí a gente viu que outras pessoas falaram e já quiseram fazer o mesmo tipo de instalação, mesmo jeito do modelo que a gente utilizou. Aqui foi a situação de início, quando a gente chegou, como era, né? Apesar dela ter toda a estrutura de um galinheiro e um piquete, a gente via que as condições de manejo não eram ideais. Então a gente viu que não era protegido, né? O galinheiro aqui nessa imagem à esquerda não era protegido, tinha áreas abertas aqui de ventilação muito forte, né? Que era uma área alta. E o bebedouro, que a água já estava aqui da cor verde, né? Então, água de baixa qualidade, vetor de doenças, então, e animais de diferentes idades. Então, detectamos todos esses pontos negativos, né? Também tinha pontos positivos, que é a instalação, o piquete, a área aberta, mas também tinha os pontos negativos que a gente foi mostrando a importância, né? De ter todo esse cuidado com a instalação e com os equipamentos. Na área do piquete, como é uma área que não tinha árvore, então ela fez a limpeza dentro do piquete, que foi outro ponto negativo, né? Ela fez toda a limpeza da área, tirou toda a vegetação local, então a gente teve que fazer um sombreamento artificial. Então, mexemos no galinheiro e fizemos um sombreamento
artificial aí para que as aves pudessem ser soltas no piquete e tivesse uma área de sombreamento. Aqui nós já fomos mostrando as alterações que eram necessárias. Então, o primeiro ponto foi nivelar o piso do galinheiro, do abrigo, né? O abrigo noturno, que é a parte fechada. Então, a gente nivelou aqui com uma imagem do lado direito, nivelou o piso e depois colocou maravalha, um material absorvente de umidade. Porque antes era chão batido, né? E chão batido, as aves vão excretando ali em cima, não tem como absorver aquela umidade, então vai ficar um piso cada vez mais duro e vai acarretar calo de pé, né? E calo de peito também nessas aves. Então, mesmo nesse sistema alternativo, é bom que o abrigo tenha um material absorvente também aqui, a maravalha, né? Ou outro material que tiver na região, aí como casca de arroz ou bagaço de milho, né? Também. Outros materiais que sejam absorventes também. Então, mesmo sendo avicultura alternativa, tem que ter muito cuidado com o chão batido, porque as aves vão aumentando de tamanho, vai excretando mais e esse piso vai ficando cada vez mais batido, proporcionando aí calo de pé e calo de peito. Então essas foram as primeiras mudanças, também uma borda de placa de PVC para que segurar essa maravalha, né? Aqui para que o vento não leve, apesar que o galpão ainda está aberto, mas ele vai ser fechado depois com material mesmo da região aqui, como essa palha de licuri aqui. Aqui o piso já estava pronto, a maravalha, a borda de placa de PVC, a construção de um puleiro aqui na imagem esquerda, né? São aves de corte, então baixa um puleiro aqui para elas subirem para dormir, para não subir em cima de comedouro, em cima de bebedouro, né? Então é ideal que tenha também o puleiro aqui para que elas e bem-estar também, né? Comportamentos naturais de subir e ficar abrigado em lugares altos. Do lado direito aqui as aves, já na idade de aqui de 14, em torno de 14, 21 dias aqui, próximo da idade para ser soltas também no piquete. Animais da mesma idade, né? Então lote comprado com a mesma idade, não animais de diferentes idades aí que pode ser fonte de contaminação e doenças entre eles. Aqui a gente vê alguns resultados, né? As aves sadias, né? Sendo criadas aí nesse sistema, nos piquetes, a imagem no piquete aqui soltas e dentro do galinheiro, aqui o galinheiro já fechado com palha de licuri, né? Para diminuir a ventilação, um lugar alto, ventilação, né? Muito forte durante a noite. Então, esse abrigo aqui. E aqui na imagem da direita a gente vê que o animal pesado, né? Já não era o último dia, lógico que ele estava aí com 1,7 kg. Isso foi nas nossas visitas de rotina. Cada 15 dias a gente ia lá visitar a criação, né? Perguntar quais foram os problemas, quais foram os desafios, né? E tentar capacitar esses pequenos produtores na criação de aves. Então foi um projeto que envolveu um produtor rural, uma propriedade rural, mas que todos os vizinhos, né, a comunidade ali, participou, ia assistir, ia presenciar nossas ações e também participavam do manejo, como a própria proprietária que falou, que o pessoal ajudava no manejo também para aprender. Então foi um dos resultados aí que a gente alcançou nesse projeto. Aqui outra etapa do projeto foi o curso prático de alimentação e ração. Nós mostramos, né? Não formulamos a ração com eles, mas entregamos uma receita de ração, por exemplo, que eles poderiam utilizar. 3 tipos de ração para a criação de frangos de corte caipira. Mostramos para eles como poderiam misturar, né? Então a gente está vendo aí, foi feita a mistura manual, que é a realidade, né? De pequenos produtores, como eles podem fazer, os cuidados que eles devem ter na mistura, né?
os ingredientes que são importantes para a alimentação, além do milho e da soja, sal, óleo. Então, foi muito importante esse projeto, porque muitos, né, usam apenas o milho, alguns misturam com soja quando tem, pegam muito farelo de trigo também, então dá uma ração totalmente desbalanceada, né? Então essa é a importância da assistência técnica, né, da extensão rural. Mostrar para eles que a ração ela é um pouco mais complexa, né, do que só fornecer alguns ingredientes. E também, em termos de custo, pode reduzir bastante o custo. Então, nesse projeto, mostrou que em quilos de ração você poderia economizar centavos, né, em relação à ração comercial e ter resultados semelhantes. Então, foi um curso prático de alimentação, né, em que a gente fez as rações, nós formulamos dentro da instituição e levamos a ração, preparamos uma cartilha, essa cartilha vinha com a quantidade de ração e eles sempre, nas nossas apresentações, eles sempre iam com um papel, uma caneta e anotavam a quantidade de cada ingrediente também. Então, além da cartilha, eles também tinham suas anotações próprias, perguntavam se podia misturar outro material, então a gente também misturou um pouco de algaroba, né? Farelo de algaroba também fez um trabalho com a farinha de algaroba. Então, aí é muito importante esse projeto que levou esse conhecimento novo, né? De ração, de formulação de ração e ingredientes na alimentação. Aqui, outro projeto, esse foi do professor Igor, também membro do Núcleo de Estudo e Produção Avícola, núcleo que a gente tem no campus. O professor Igor desenvolveu esse trabalho com as instalações de gaiolões móveis em comunidades rurais. Então, ele visitava os assentamentos, tinha uma demonstração da importância do manejo desses gaiolões e a instalação aqui está construindo. Tem 2 alunos aqui que estão auxiliando na construção desses gaiolões e explicando todo o manejo, todos os cuidados que deve ter com essas aves. Então, foram espalhados alguns galinheiros móveis desse, né? Alguns gaiolões móveis em alguns assentamentos rurais aqui da região. Esse projeto muito importante também. O manejo de gaiolões, né? Baixo custo, foi uma construção onde priorizou, né? Baixo custo, materiais de fácil aquisição e relativamente grandes, que pode criar um número considerável de aves, né? E dependendo do local que ele quer instalar esse gaiolão, ele pode aproveitar a vegetação ao redor, né? Então ele pode movimentar para uma região onde está com a vegetação melhor e posteriormente alterar para outra região onde a vegetação está melhor naquele momento. Outro gaiolão, também esse aí foi instalado no Instituto, serviu como modelo também para os projetos de gaiolões móveis. A gente vê aí material alternativo, né, de cobertura, a palha de licuri aí servindo como abrigo, então metade desse galpão era protegido, coberto, né, e algumas aves aí, você vê 3 aves aí já utilizando esse gaiolão. Então, o gaiolão estava aqui mais para o lado esquerdo, a vegetação toda consumida, a gente vai para uma área de vegetação melhor e assim você vai movimentando frequentemente esses gaiolões para que o animal aproveite, além da alimentação, da ração fornecida, a vegetação disponível na região também e também elimina ervas daninhas, né? Come alguns insetos. Então, todos os benefícios aí, aduba aquele local onde as aves passaram. Então, todo o benefício aí do gaiolões móveis. Como considerações, e não são finais, porque eu acredito que esse diálogo ele não se encerra aqui. Muita coisa a gente tem para vivenciar na extensão avícola, muita coisa para aprender, muita troca de experiência com quem faz também esse tipo de trabalho. E ressalto aqui o papel da universidade. Hoje nós estamos sendo cobrados aí 10% da carga horária dos cursos deve ser de extensão, que é a curricularização da extensão, a partir de 2021.
Então, mesmo trabalhando com avicultura, que é a minha área de atuação, 10% da minha disciplina ela deve ser voltada para a extensão. Então, a gente está sempre aprendendo para que a gente possa formar alunos com essa carga horária e com essa aptidão para atuar como extensionistas. Ressalto também diálogo com pequenos produtores, não é fácil, né? Não é fácil reunir os associados, não é fácil você escolher uma propriedade como modelo, então tem alguns conflitos, mas a gente está sempre aprendendo, é importante para que você perceba, né, esse lidar com o pequeno produtor, e no dia a dia a gente vai aprendendo isso. E o pós-extensão, digamos, o pós-projeto, né? Então, a gente às vezes é questionado. O pequeno produtor, ele só produz quando vocês estão lá. Sem vocês, ele não produz. Então, esse é um ponto que a gente tem querendo observar futuramente, que é o pós-projeto, né? Se o produtor ele continua com aquela criação, com aqueles cuidados. Então, isso a gente vai futuramente estar abordando aí esse tema aí pós-projeto. Então, quero agradecer aí a participação de vocês. Vou deixar aqui o meu contato para dúvidas, o meu e-mail, meu telefone, para quem tem alguma dúvida, alguma coisa aí que também queira acrescentar, de contribuir. Eu agradeço pelo convite e dou a palavra aí para a moderadora, né, professora Nathalie. Agradeço mais uma vez o convite e obrigado.